Timão guerreiro, nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a te amar. Em 2011, quando eu era apenas uma criança de 6 anos, entrando no primeiro ano da escola, eu já era apaixonado por futebol e um corintiano roxo de nascença. Eu ainda estava aprendendo a ler, mas já conhecia todas as regras do jogo, o papel do goleiro, nomes de jogadores e os símbolos de cada time. Naquele ano, o futebol só tinha craques. Neymar no Santos, Ronaldinho no Flamengo, Rogério Ceni e Rivaldo no São Paulo, Valdívia no Palmeiras, Juninho Pernambucano no Vasco, Louco Abreu no Botafogo, Dário Conca no Fluminense e Adriano Imperador, vulgo Didico, no Corinthians. Outros craques saíam de campo, como foi o caso de Ronaldo Fenômeno, que havia se aposentado nesse mesmo ano, e o ídolo Dr. Sócrates, que nos deixava ao falecer no dia 4 de dezembro de 2011. Para além dos momentos marcantes no cenário do futebol, vivi momentos marcantes como um pequeno Lucas se apaixonando por esse esporte. Pela primeira vez, assisti jogos no estádio. O primeiro jogo era Corinthians versus Atlético Paranaense no saudoso Pacaembu. Até esse dia, eu só tinha visto jogos de futebol pela televisão. Me lembro até hoje da emoção de assistir um jogo com a torcida vibrando e gritando alto: "Aqui tem um bando de loucos, louco por ti, Corinthians!" Gostei tanto dessa experiência que fui novamente ao estádio naquele mesmo ano para assistir Corinthians versus Atlético Mineiro. O Pacaembu estava lotado nos 2 jogos. E os resultados também foram iguais. 2-1 para o Corinthians 2 vezes. Na minha segunda ida ao estádio, eu vibrava como um corintiano fanático. Me lembro da torcida apoiando o time durante o jogo inteiro e das comemorações dos jogadores em campo. Uma semana depois, em um jantar na casa da minha querida madrinha, um amigo de longa data do meu avô me viu e disse: "Vi você no Pacaembu, comemorando o gol do Adriano." Senti muita alegria ao ouvir esse comentário, porque quem me via apaixonado pelo Corinthians sequer podia imaginar que eu guardava um segredo. Um ano antes, eu não era esse corintiano de nascença como eu havia dito lá no começo. Em 2010, eu era torcedor do Grêmio. Sim, eu ainda não tinha descoberto a paixão pelo Corinthians. Minha torcida pelo Grêmio foi breve e aconteceu porque eu admirava o elenco, sobretudo o ataque. Porém, eu ainda não sabia o que era amar um time de verdade. Só aprendi isso com a torcida corintiana. No final do ano de 2010, o Corinthians Futebol Clube estava completando 100 anos. Eu ainda era um gremista quando soube do centenário do clube, mas fiquei muito contente em saber que um time havia chegado aos 100 anos de história. Uma história com altos e vários baixos, incluindo um rebaixamento recente, um período de 23 anos sem títulos e nenhuma Libertadores conquistada até aquele ano. A torcida pedia títulos. Estavam impacientes, mas mesmo assim não deixavam de torcer loucamente pelo time do coração. No fundo, eu sempre fui corintiano. Eu nasci sim corintiano, como disse lá no começo, mesmo gostando de vários times. Porém, fui entendendo a diferença entre gostar e torcer. Quando eu estava torcendo pelo Grêmio e me deparei com a grandeza da história corintiana e sua torcida vibrante, percebi que apenas gostava do time. Torcer mesmo era pro Timão. Aquele centenário despertou em mim a minha paixão pelo time, que sempre existiu, mas esteve algum tempo adormecida. Depois que essa paixão acordou, foi para valer. E com ela vieram momentos históricos. O Campeonato Brasileiro de 2011, a Libertadores de 2012 e o inesquecível Mundial também no mesmo ano. Até hoje, eu gosto de vários times, brasileiros e internacionais, mas torcer mesmo é pelo Timão.